quando fala quem é Maresca, eu sou mãe do Lucas. Assim, vem isso imediatamente na minha cabeça. O Lucas tem 7 anos, é um menino maravilhoso. E ser mãe é incrível. Eu lembro que era uma das primeiras discussões. Isso já. É crédito ou não? Isso é uma atividade privativa que não deveria estar sendo feita ou não? É apenas uma antecipação de um crédito que já é desse lojista. Então, a gente também emitia muitos pareceres pelo escritório. Eu digo assim, até vou falar aqui algumas falas que eu falo, que aí, enfim, que podem ser comuns, assim. Concentra no cliente, no seu cliente. Mais do que no seu produto. Não seja um apaixonado pelo seu produto. Seja um apaixonado pelo seu cliente. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Open Podcast. Eu sou Gabriel Pereira. Você já me vem aqui toda semana trazendo alguém super interessante para contar dos bastidores da nossa indústria. Diversos pontos de vista, a gente conseguiu agora falar com todo mundo, trouxemos regulador, mas ainda tem muita gente que a gente quer conversar, entender tudo que está mudando. E seguindo na nossa linha aqui de trazer profissionais com diferentes pontos de vista, com essas bagagens diferentes, a gente vai falar hoje com uma pessoa que eu acho que vai poder falar de diversos pontos, do ponto de vista das organizações, do lado jurídico da coisa, do lado de quem está ensinando, quem está querendo entrar nesse mercado. Muitos de vocês já conhecem, talvez, em eventos, já ouviram apresentações dela, podcast, no próprio livro publicado recentemente sobre, enfim, o Brasil, né, como nação fintech. A gente tem o prazer aqui de receber Maresca Tiveron, que é sócia do Viseu Advogados, e ela também é associada na Colink, na consultoria. Bem-vinda. Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui com você. Parabenizo o seu trabalho. Acho incrível o que você tem feito pelo mercado, que é trazer conhecimento, conteúdo e compartilhar, né, com pessoas que já estão na indústria ou que estão interessados em entrar, ou, enfim, que têm afinidade com o nosso mercado, trazer conhecimento, trazer pessoas tão interessantes. Então, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu que agradeço. Bom, a gente vai ter vários assuntos para abordar, acho que o tempo até vai ficar apertado, mas eu gosto de começar primeiro, antes de falar de trabalho. Muita gente se complica quando eu pergunto para falar de si sem falar de trabalho, mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, quem é Maresca, de onde você vem. A gente já falou um pouco nos bastidores aqui, que a região do estúdio é algo que enfim, te remete à infância. Eu queria ouvir um pouco mais de você. Quando fala quem é Maresca, eu sou mãe do Lucas. Assim, vem isso imediatamente na minha cabeça. O Lucas tem 7 anos, é um menino maravilhoso. E ser mãe é incrível. Então, assim, é difícil descrever esse papel. Sou casada com o Rafael e nascida em Minas Gerais. Eu nasci em Uberaba, Triângulo Mineiro. Mas eu cheguei em São Paulo com 5 anos de idade, então muito pequena, né? Cresci em São Paulo, minha vida toda aqui. E aqui, sim, aqui perto do estúdio, eu morei quando eu era muito pequena, ali na região da Lapa. Eu estudei num colégio chamado Rainha da Paz, ali no Alto de Pinheiros, que é perto do Colégio Santa Cruz. Então, eu já morei em vários bairros de São Paulo, isso que é interessante. Eu tenho uma relação com a cidade muito bacana. Então, já morei aqui perto do colégio, né, Rainha da Paz, que é aqui Zona Oeste. Já morei na frente da PUC, que é onde eu me formei, ali em Perdizes, que é outro bairro, outro, né, ambiente. E depois fui morar perto da Paulista, quando eu já, né, comecei a trabalhar em escritório de advocacia. Morei em Higienópolis, que é um bairro, outro ecossistema, outra cara. São várias São Paulos diferentes. Várias São Paulos, eu fui experimentando, muito louco. Às vezes eu penso que foi sem querer, são os acasos da vida. E aí, depois,
quando, enfim, fui morar sozinha e eu resolvi que seria Moema, que aí é a zona sul ali, né, de São Paulo, e que é um bairro muito gostoso também, e tô lá até hoje. Então, como família, com filho, acabei ficando lá na zona sul. E foi muito gostoso chegar aqui no estúdio, passar ali pelas ruas onde eu morei quando eu era criança. Legal. E aí, assim, nesse período em São Paulo, como é que foi um pouco aí da sua formação ou dos seus interesses ali, quando você começa a entender sobre, enfim, desejos de carreira, de vida, etc. Quais foram os primeiros estímulos, assim, que foram te abrindo a cabeça? Assim? Interessante. É engraçado, né? Direito, né? Por que direito? Não foi muito fácil. Acho que é difícil, né? Quando a gente tem 17 anos, aí você tem que definir, né? A profissão, escolher. Acho que foram 2 pontos para mim, assim. Os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. E eu lembro que tinha uma questão do divórcio, tinha uma questão de minha mãe é advogada, tal. E eu ficava vendo ela muito perdida, assim, com relação a direitos. Aí ela, depois da separação, ela era uma mulher de negócio, ou seja, ela tinha que conduzir os aluguéis e de fazer uma gestão de uma hora para outra, numa época em que para a mulher era mais difícil isso, assim, né? Não era algo que ela estaria necessariamente treinada para se virar, inclusive na parte de finanças e tudo. E eu, muito pequena, e filha única dela, acompanhei muito isso de perto. Mas essa coisa principalmente da parte de ter a consciência dos direitos, me parecia algo que todos nós deveríamos ter mais acesso, sabe? E quando eu ia com ela, até nos advogados, enfim, e para outros temas também, eu ficava falando, acho que eu vou fazer. Aí, eu lembro que eu ia também com ela, acompanhava muito ela nas coisas, nos bancos, porque naquela época tudo físico, a vida inteira. E eu achava o máximo aquelas gerentes de banco. Então, olha só como é a coisa. Desde uns 10 anos, quando eu morava aqui perto, 10, eu achava muito legal. E eu me lembro que minha mãe até perguntou para uma gerente de banco, a minha filha quer saber qual faculdade você fez, porque ela quer trabalhar em banco, olha só, né? E onde a gente vai chegar aqui. E aí eu lembro que ela falou, eu fiz administração, mas você pode fazer direito, e foi falando. Enfim, por só guardou direito. Guardei direito e juntando uma coisa com a... Mas assim, eu tinha uma coisa, eu quero trabalhar em empresa ou banco. Tinha uma coisa muito forte nisso. Tanto é que eu fiz inscrição em vestibular da GV para administração de empresas e também, enfim, para curso. Eu comecei a faculdade de Direito junto com o curso de administração ao mesmo tempo, até que meu pai falou, escolhe um. Porque, sinceramente, né, por várias razões e até para você se dedicar. E aí eu Direito na PUC, eu falei, eu posso ser advogada de banco, que eu lembro bem, eu posso atender as empresas, não necessariamente preciso ser administradora, uma faculdade muito boa, que era Direito, e foi assim, mas, né, eu acho que essa coisa de escolher é difícil, a gente é muito jovem ainda, né? Mas você vê que, nas conversas que eu tenho aqui, é engraçado porque é muito comum falar com várias pessoas que estavam dispostas a se esforçar bastante ali na carreira e tudo mais, e acabavam fazendo mais de uma faculdade ou tentando fazer tudo, porque, vamos dizer assim, era a forma com que se encontrava naquele momento de, não, tô me esforçando, né? Sim. Eu tô fazendo o máximo. Era outra época, né? Eu tentei, por um período, eu cogitei, tipo assim, eu vou fazer isso daqui, mas acho que não é suficiente, eu vou fazer mais outra para poder encaixar isso, aqui. E também eu acho que tem isso e tem uma indecisão, mas falar, deixa eu experimentar ainda, né? Mas olha que louco, aí eu fiz Direito, me formei como advogada, né, em consultoria empresarial sempre, e aí hoje dou aula na GV, né? Fiz pós-graduação na GV, porque aquilo também, de alguma maneira, ficou assim, um pouco aberto. Eu precisava, né, mergulhar mais um pouco ali naquele lado. Então, eu acho que eu acabei conseguindo, no fim das contas, equilibrar esses dois pilares. Aí. E aí você já pensou no empresarial desde o começo? Sim. Na faculdade, nenhum bichinho te picou de outro? Não, então, essa coisa do empresarial sempre foi muito forte, engraçado, porque eu achava que isso... Eu sou muito prática, eu sou muito objetiva.
E aí, o processo, por exemplo, né? O contencioso, que é muito bacana, óbvio, que é uma essência aí do direito. Eu cheguei a estagiar, sim, foi o primeiro estágio que eu fiz, foi em contencioso, e eu acho super importante o advogado passar por isso. Ele colocar, sabe, a barriga ali no balcão do fórum. Eu fiz isso, assim, e acho que foi bem importante para mim. Mas eu tinha um faniquito. Quando começava a demorar o processo e você ter que respeitar o devido processo legal, que é a contestação, o recurso. Pô, eu tô num desse aí que não entra na minha cabeça que então, em 2023 eu tenho que esperar anos para ter uma resposta. Entendeu? Isso não combinava. E aí as discussões que são... Para quem é processualista, super importantes, e eu entendo, de qual é a peça correta, o processo correto, enfim, as discussões processuais, elas me davam muita aflição, porque eu queria um mérito. Eu queria, gente, não, eu quero decidir logo a causa, o mérito. Então, eu ia para uma linha da arbitragem, que aí é muito mais prática, é mais empresarial, vai direto ao ponto. Então, eu acho que é perfil, personalidade da pessoa mesmo, né? Essa coisa do empresarial sempre foi muito claro para mim. Eu tive contato com arbitragem, assim, eu participei de um time de mediação da USP. E aí, assim, a USP era um dos times porque nessas competições de mediação, isso nasceu no meio, né, do direito, etc., mas aí, nas competições, eram simulações, né? Sim. Isso tem sempre o papel do cliente e da advogado. Sim. Só que aí a USP tinha uma tradição de levar alguém da faculdade de negócio para fazer o lado do cliente, para dar um realismo maior ali e tudo mais. E aí eu entrei nesse meio. E aí eu fui parar nas competições em Paris, em Viena, uns negócios, assim, louco, assim. Da ICC, cara, uns negócios... muito diferente, assim. A arbitragem é bem interessante. E aí eu vi um pouco... Mediação. Sentia um pouco, assim, de, cara... são assuntos super relevantes, mas os argumentos eram... A gente quer uma alternativa que seja mais rápida, menos dolorosa e que funcione para todo mundo, que seja algo que vai rápido, porque o negócio não pode esperar esse tempo todo. Exato, né? Então. E é louco, né? Porque a gente está... no meio de uma revolução bem relevante em termos da relação entre o ser humano e o tempo, que a gente é capaz de esperar as coisas. As coisas estão muito espontâneas, rápidas, imediatas. Então, quando a gente fala em um processo longo de anos... E a gente coloca isso numa sociedade que está totalmente digitalizada, com a tecnologia cada vez mais avançada para tudo. Fica até mais discrepante ainda. Se eu lá, com meus 20 anos de idade, quando estagiando em processo, imagina... Então, eu acho que sim algo de se pensar. A arbitragem, ela tem... Aí, falando um pouco mais assim, né, tecnicamente, ela traz uma praticidade, uma velocidade, e também o árbitro, ele é muito especialista naquele tema, e não necessariamente alguém que fez faculdade de Direito, que é o caso do juiz, que talvez não tenha tido acesso àquela matéria. E aí são temas muito relevantes, muitas vezes de empresas muito grandes, de muitos valores envolvidos, que um árbitro, ele seria, fazendo uma comparação, um perito muito especialista, né, naquela causa, e vai direto ao ponto, com mais agilidade, então é mais seguro, né? É porque no domínio popular o árbitro não é bem visto, né? Juiz... É verdade. Mas aí, deixa eu entender, então, como é que foi... você entra para esse mundo empresarial... por onde você começou? Já era financeiro ou não? Como é que foi a sua trajetória? Eu comecei em escritório de advocacia, o escritório que se chama Mandi. Tenho muito carinho, né? Porque, enfim, eu tinha 19 anos, né? E era um escritório que a gente já trabalhava bem, assim, que nem gente grande. Um escritório que tem clientes internacionais, nacionais, muito bacana, assim. A barra era alta de exigência na excelência do trabalho desde o estagiário que estava sendo entregue. E eu acho importante falar isso porque como você começa a sua carreira, dita muito, né? A maneira com que você vai desenvolvê-la e... É meio que igual a formação de uma criança, né? Aquele período inicial ali é super, super relevante. Exatamente, porque é uma Por referência. mais que depois, assim, cara...
você recomeça a carreira, você se reinventa, você vai para outro lugar. A vida é muito longa, mas aquela referência ali de início, ela fica muito forte como se fosse, sim, uma formação de uma criança. É difícil você mudar isso tão rápido. Não? Carimba ali. Então, o Mind foi uma entrada ali para o mundo profissional de muita exigência e de muito aprendizado e de excelência no serviço ali, com pessoas, já conhecendo profissionais incríveis, né? E que muitos tenho até hoje contato. Eu tenho muito, assim, acho muito bacana isso, né? Você imagina, 20 anos atrás, aí mais. Então, aí depois... então, sempre foi escritórios. Aí depois mas ali era diversos segmentos, mas sempre em empresas grandes e bem importantes aqui, no Brasil e fora. Aí depois eu fui para o Stuber, um escritório que também... Ali eu entrei também no societário, numa época em que o Código Civil, aquelas assim, que denuncia a idade sem dó nem piedade, coitada de mim. Era o novo Código Civil. Então, assim, em 2002, quando eu me formei. Então, a gente fazia muita adaptação das empresas para este novo Código Civil. Todas precisariam se adaptar pela lei. Então, foi um trabalho societário interessante. Aí, muito empresa mesmo, na essência. Você tem que adaptar os contratos sociais dessas empresas limitadas, SA que sejam, qualquer tipo, foi para mim muito importante como começo de carreira de uma imersão no societário, no mundo da empresa, porque contrato social você tem que saber tudo da empresa, quem são os administradores, como funciona essa administração, como funciona ser sócio majoritário, minoritário, enfim. E assim, cá para nós, faculdade é extremamente importante, sou super defensora da minha, amo a gloriosa, a PUC, ali é incrível, mas o dia a dia não pega para capar, né? É onde se aprende, no escritório, sim, trabalhando, né? Na prática. Então, foi bem interessante e ali foi societário, bem puro mesmo, também com empresas daqui de fora do Brasil. E depois eu entrei no Velosa, que é um escritório que tem uma carteira muito predominantemente, aí sim, do mercado financeiro. O Velosa, ele tem como carro-chefe principal o tributário para os bancos, para as financeiras, para fundos, para o mercado financeiro. Talvez seja até bom você entrar numa atuação dessa depois de um certo tempo, né? Isso. Eu acho que logo de cara deve dar um nó, né? Exato. Mas olha que louco, que eu te contei a história, que eu gostava de ir no banco com a minha mãe, achava o máximo, entendeu? E nada é por acaso, acho que a vida vai, né? E ali foi o escritório que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei 7 anos lá. Atendendo na parte que não é tributária, eu gosto de falar isso, porque o tributário é muito específico, óbvio, os tributaristas são especialistas, mas eu gosto de falar isso porque pensa que todo o restante da consultoria para esses bancos, para essas credenciadoras, para essas empresas de pagamento, que não fosse tax, a gente, na nossa área ali, a gente tinha que fazer. E esse foi também um momento muito importante da minha carreira, porque eu tinha que atender esses clientes junto com a equipe ali, que são bancos, que são financeiras, que são também empresas como, por exemplo, varejo, que já tinha seu private label, no contrato. Então, em todo e qualquer contrato, a gente tinha que elaborar, e muitas vezes era do zero, porque era um produto que não tinha um template, né, de um contrato, de um produto que estava sendo inovado ali naquele contexto. E M&As também. Então, M&As de banco, né? Compra e venda de empresas pelo banco. Então, a gente estava ali também. Porque apesar de ser um escritório muito expressivo, mas ele não tem um tamanho tão grande para segmentar muitas áreas. Então, eu acabei ficando generalista na consultoria com grandes clientes, assim, para grandes clientes. Então, foi muito bacana isso também. E aí que entra pagamentos. Foi ali. Há quase 20 anos atrás, tá fazendo 20 anos. E aí é legal dizer, porque apesar de a gente atender IFs mesmo, porque há 20 anos atrás a gente tinha um mercado, um duopólio, maquininha física. É assim que eu comecei a advogar, a trabalhar em consultoria para payments. E o bacana é que nesse momento, eu passo a ter, então, uma formação mesclada, eu digo, mix entre consultoria de escritório de advocacia, uma advogada de escritório, e in-house. Por quê? Porque eu começo a entrar dentro do cliente mesmo, dentro fisicamente da rede.
começou com a Rede, cara. Legal. Então, eu entrei no jurídico lá dentro. Nessa época, onde a gente ainda tinha exclusividade de Master com Rede, de Visa, na época, VisaNet, hoje Cielo. E ali, aí sim, o bichinho picou, Gabriel, de um jeito que eu nunca mais saí desse segmento, eu nunca mais deixei de trabalhar com payments, né? Então, eu entrei e ficava literalmente 2 vezes na semana lá e 3 vezes no escritório. Então, e aí tinha uma diretora jurídica na época que eu tenho muito carinho por ela, chama Ana Lúcia Barros, um beijo para ela. Porque que eu tenho... É uma inspiração muito grande ali. Ela era a diretora jurídica da Rede. Então, mulher, muito próxima da equipe, como gestora. Então, ali, para mim, ela foi, como a gente está falando, de referências no início da carreira. Ela foi, assim, o caminho do que era possível. E um exemplo. Por isso que eu também toco muito nesses temas de diversidade. Porque quando você enxerga alguém como você num lugar lá na frente, é que você acredita que é possível, né? Se você não tem esse espelho, fica mais difícil, né? Então, ali foi bem legal esse início. E é bom porque... Obviamente, né, tem esse período todo, mas como esse período de formação ele é delicado, ao mesmo tempo que as coisas que podem não dar tão certo, elas impactam, mas se está tudo alinhado, entre aspas, né, obviamente, né, tem um monte de dores aí no meio do caminho, né, não é... A gente está contando Nossa, aqui, né, parece que tá tudo tranquilo, obviamente tem muita... Enfim, o nosso mercado, todo mundo tá ouvindo, sabe, né? Então tem muita relação aí. Demais. Mas você tá com a liderança certa e tudo mais, faz totalmente a diferença, né? Nessa experiência, né? Apoio, inspiração, né? E eu lembro que eu cheguei e falei, Ana, pensa, lá, né? Começo dos anos 2000, né? Pô, eu penso no direito, tipo assim, há mais tempo, assim... sei lá, um tempo atrás, eu penso em mais hierarquia, porque banco até hoje, o pessoal às vezes tem medo de mandar mensagem para alguém que tá em cargo acima. Na área do direito ainda, eu falo, pô, devia ser um quadradinho, assim. Exato. E aí eu lembro que eu cheguei lá na rede, assim, e falei, Ana, tem algum livro? O que eu estava perguntando é se existia algum livro de doutrina, que a gente chama em direito. Como existia de direito bancário para banco, se existia também para credenciadora, bandeiras, para o mundo de payment. Aí ela riu. Claro que não, querida, né? Não tem nada, nem parecido. E sabe o que tem sobre regulamentação do nosso mercado? Uma circular do Banco Central, de uma página, me mostrou, onde ele autoriza a rede liquidar, compensar transações da Master e a VisaNet fazer a mesma coisa para as transações de Visa. É o que a gente tem. Olha esse mercado, em que momento ele está. Ela falou para mim, faz o seguinte, eu nunca esqueço. Por isso que como são fortes esses estímulos, né? E esses apoios. Entra aqui na rede, você vai aprender muito aqui dentro, trabalhando com as outras áreas, com produto, com tecnologia, com financeiro, comigo. Você vai aprender e um dia você escreve um livro. Para os jovens que estiverem vindo, poderem ter um livro para ler. E aí, já escrevi alguns aí, né? Eu acho que também veio dali essa vontade de compartilhar conhecimento, porque eu me senti muito sozinha ali naquele momento e tendo que aprender realmente como advogada, então, que era um mercado realmente muito ainda, né, fechado e pequeno em termos de quantidade de empresas. Imagina, a gente tinha um duopólio, a gente tinha um mercado físico predominante. Então, e é isso. Então, acho que esse mundo, né, de payments, ele é muito específico mesmo. Ainda mais para alguém que vem de uma faculdade de direito nessa formação, né? Que não é economia, necessariamente, não é finanças, não é administração de empresa. Não, mas para quem vem disso aí também não chega perdido, porque... Pois é. Até hoje, obviamente tem muito mais coisa, mas acho que eu diria tranquilamente que até hoje ainda... Quem chega ainda se sente meio perdido do que consumir, aonde consumir, achar... Não, e foi ficando cada vez mais complexo. Não imagina, tô falando de lá pra cá, muita coisa né? ao mesmo tempo. Exatamente. Enfim,
o motivo da gente fazer Let's Open, a Let's Meet e tudo mais, é um pouco para tentar ajudar a atacar esse problema também. Porque é isso, você entra numa fintech ou numa empresa... O que eu faço agora? Tipo assim, porque não sei como é que foi o restante, assim, né? A gente vai entrar nisso, mas, por exemplo, a minha experiência em banco, você está no Itaú, por exemplo. Pô, Itaú já é o Itaú, assim, já está tudo funcionando, entre aspas. Então, assim, muita gente está lá dentro e não sabe direito o que é uma IP, Sim. o que faz isso, faz aquilo, o que eu preciso fazer para consultar. Então, você tem algumas pessoas que acabam entendendo porque estão no time de produto e aí ela entende um pedacinho aqui, porque já está muito segmentado. Mas essa visão do todo, acho que são experiências específicas que vão dando essa... Com certeza, e também tempo, acho. né? Não tem muito o que fazer para absorver tanta coisa, ou pelo menos saber o que não se sabe, que eu acho que é importante. Também é importante, também é importante. Então, aí falando que eu comecei na rede, essa relação in-house, né? Esse secondment. Aí depois eu já fui empreender. Quando eu saí do escritório, eu fui ser sócia de escritórios pequenos. Cheguei a ter o meu próprio mesmo, assim... eu e uma sócia, um pequenininho escritório, assim, Tiveron associados ali. E na verdade, continuei atendendo essa indústria, mesmo em escritórios menores, que era uma dúvida que eu tinha. Eu gostava muito e falava, mas será que, estando em estruturas menores, eu vou... Mas como eu era realmente uma das poucas advogadas especialistas neste mercado, essas empresas... realmente achavam que era importante essa experiência. Legal. E isso aconteceu também no Moip, por exemplo. Então, o Igor também é um profissional muito importante na minha carreira, eu sempre trago isso, porque ele foi, com o Moip, ele foi muito pioneiro ali no mundo de pagamentos para o comércio eletrônico. Então, eu lembro que ele me trancou numa sala de reunião, e falou assim, olha, você tá com o escritório pequeno, aí seu, nem me interessa onde é o escritório, o que me interessa é você aqui dentro do Moip, eu não tenho jurídico, você fica aqui 2 vezes na semana também, exclusivo, o resto da semana você atende lá seus outros clientes, mas eu vou te contar como é que rola pagamentos para vender na internet. Tudo que você aprendeu no mundo físico da rede, POS, maquininha, TF, caixa dos supermercados, beleza. Esquece. Agora eu vou te contar como é que é processar pagamento na internet. E na época, tava rolando boom tava crescendo muito. A marketplace estava começando, na verdade, e crescendo muito a venda pela internet. A gente não tá falando de mobile, tá? A gente tá falando de internet. E ele foi me trazendo aulas que foram muito importantes num momento muito inicial. Então, assim, eles começaram com o split. E ele me explicou o que era o split da transação. Ele me explicou o que era um marketplace, nas palavras dele, de alguém de business, do CEO ali. O que era dropshipping, o que era crowdfunding. E ele falou, e ele é muito engraçado, ele tem um jeito muito bacana de tratar as pessoas assim, muito direto. E falou, seguinte, Maresca, vou te explicar tudo aqui. Você traduz isso em contrato, tá? Aí é contigo, porque meu contrato tá falando nada do que eu faço. Tá tudo errado isso aí. E coloca aí num contrato, porque tá bem diferente do que eu faço na realidade. Chargeback, o desafio que era cancelamento de transações no mundo virtual, na venda pela internet. O desafio de fraude, né? Quando a gente vai para o mundo sem chip, sem senha, né? Então, pensa como para mim... Estruturar esse negócio todo. E eu tinha que traduzir isso não só em contrato, porque eu era o jurídico, ele não tinha jurídico naquele momento ainda no Moip. Então, e todas as negociações em termos de consumidor, todos, enfim, que ele tinha no dia a dia e contratos com parceiros que ele precisava. E aí eu lembro que eu falei, mas o que é que você é mesmo hoje, Igor? É muito engraçado. Eu nunca vou esquecer desse. Ele nem deve lembrar mais disso. Mas aí ele falou, como assim o que é que eu sou? Eu te contratei pra você me falar o que é que eu sou. Eu sou cliente das credenciadoras aí, eu só sei disso. Porque não tinha nem a palavra fintech. Não existia, assim, falar esse termo, fintech. E assim, ele era uma sub, mas também não existia essa figura. E nem
quanto mais IP, SCD. Sim. Ele era um facilitador ali. Então, assim, não tinha regulamentação. Então, advogar nesse segmento ainda sem regulamentação era um desafio muito grande. Porque aí é a zona cinza do... Tipo assim, Total. aonde que eu tô pisando, né? Exatamente. Então, e isso, quando não tem... Garanta que ninguém aqui vá preso, que nada... Isso, exato. E quando não tem a regra, a regulamentação... É importante que o profissional do direito, do compliance, entenda muito do produto, muito do business, muito da relação com o consumidor final, para que consiga aplicar o que a gente já tinha no arcabouço, tanto jurídico quanto regulatório, de uma maneira, um deparo ali, de uma maneira assim, para proteger tanto a empresa quanto esse usuário. Eu acho que é uma época, talvez, que você talvez não tivesse... nem tanta referência de como as avaliações iam acontecendo. Porque hoje eu penso assim, se alguém está em alguma zona cinza do Bacen, de alguma regulação, se você pegar os princípios de outras e como ele pensa, você pode entender que é razoável fazer de determinada forma. É isso mesmo. Mas se nesse momento você não tem isso... Você não sabe como é que ele vai lidar, né? Se ele vai vir com porrete, se vai vir com... É isso mesmo. E, na verdade, na época, quando eu comecei minha carreira em pagamentos, vale dizer aqui que o Banco Central delegou, naquele momento, a regulamentação para a Visa e Master deste mercado. Então, era isso. Quem regulava? As bandeiras, tá? Então, e aí, a gente tinha que decorar quase aquele regulamento grande, parrudo das bandeiras. Lembrando que as bandeiras não nasceram no Brasil, né? São empresas, internacionais, multinacionais e que fora do Brasil é a origem desses arranjos de pagamento. Então, na verdade, naquele momento, apesar, lógico, do Banco Central estar atento e regular ali essas bandeiras de alguma forma, mas, na verdade, quem regulava o mercado eram as bandeiras. E o regulador pensou, quando isso tomar um volume, esse mercado aí, né? Payments, cartões, na época a gente falava cartões, né? Suficiente para que a gente tenha que atuar diretamente, a gente entra. E foi o que aconteceu há 10 anos atrás, né? E aí você tem a lei e as normas que trazem, então, a definição, e aí sim um norte para o mercado de quem é quem nesse ecossistema tão complexo, tão cheio de atores aí, de players diversos. Que aí foi isso que foi acontecendo desde que eu comecei, né? Uma revolução muito bacana de participar, assim. Sim. E acho que é um risco também, ou um pensamento que você tem que ter do tipo, como é que eu vou me diferenciar de alguém que eventualmente está fazendo algo errado, ou assim, como é que eu dou garantias que eu mostro que eu estou fazendo e não está totalmente fora? Porque eu lembro que quando teve uma linha tênue, discussões de, por exemplo, peer-to-peer, né, antes de sair e tal. É tudo meio que assim, né? Olha, eu tô tentando fazer aqui... por exemplo, só os bancos podem oferecer empréstimo. Então, crédito naquela época, né? Então, era uma atividade privativa de instituição financeira, ou seja, os players do mercado de pagamentos não podiam conceder empréstimos. Isso era um princípio que, para mim, era muito claro. Por outro lado, existia uma antecipação dos recebíveis para esse logístico. Então, assim, eu lembro que era uma das primeiras discussões. Isso é crédito ou não? Isso é uma atividade privativa que não deveria estar sendo feita ou não. É apenas uma antecipação de um crédito que já é desse lojista. Então, a gente também emitia muitos pareceres pelo escritório, com base muito na experiência de conhecer muito esse cliente, esse mercado de pagamentos, e também conhecer muito o mercado financeiro com a instituição financeira para conseguir fazer essa comparação. Então, sim, sempre foi uma linha muito tênue. A inovação, por outro lado, a tecnologia cada vez mais estimulada, principalmente pelo atual, né, presidente do Banco Central e os últimos anos do regulador, também é um desafio enorme para quem é do compliance e do legal, porque a inovação ela já parte do pressuposto de que vai fazer algo que não está previsto, que não existe antes, então não está previsto, muito menos em norma. Se ela já parte desse pressuposto,
teremos, então, aí que avaliar qual é o risco, ou se há alguma irregularidade relevante nessa inovação em termos do que já existe. A cabeça tem que funcionar sempre dessa forma. E aí, nos últimos anos da minha carreira, eu falei, né, do Moip, depois eu fiz a mesma coisa, Gabriel, na Stone. A Stone não tinha advogados, eu também. Aí, o que você fez no Moip, vem fazer aqui na Stone. Uma vez eu fiz uma entrevista para a Stone, assim, de estágio. E era... Eu lembro que eu fui e acho que era em algum lugar da Faria Lima, bem no começo, eu Ali acho. mesmo, E era tipo 2 andares, e era um negócio tipo assim... Ali mesmo que eu comecei. Era bem raiz. Assim. Muito raiz. Foi ali. E também tenho um super carinho por ter participado desse início ali, Augusto Lins começando. E ainda no dia jurídico, então... Mas, aí você já vê o mercado aberto, já sem né, o duopólio, enfim, já o CAD tendo entrado na história, o Banco Central também, para abrir esse mercado, para democratizar. E a Stone, muito simbólica, muito importante, como, né, uma credenciadora que trouxe, sim, tecnologia e democratização e mais capilaridade para as maquininhas. E eu estar ali, para mim, enfim, participar, tá vendo, de cada player que foram importantes para a evolução desse mercado, foi me dando bastante experiência, né? Não só no legal, né? Na parte regulatória, mas também na história da indústria no Brasil, na sua evolução e no produto em si. Porque não tem como você advogar, você ser assessorar nenhuma dessas empresas participantes de payments, se você realmente não entender de negócio e do DNA, de como essas pessoas se relacionam também, internamente e entre elas, porque é um nicho específico, sim, é uma maneira muito específica de se relacionar. Então, ali a Stone, mesma coisa. E aí, quando elas cresciam, essas empresas, elas precisavam internalizar, né? Ter um advogado ali, um head. Aí era quando eu saí, continuava de advisor, tá? E eu fiz isso também, Pagar.me, que também é do grupo Stone. Aí, Pagar.me já tinha uma advogada que trabalhava comigo e ela foi lá. Pagar.me entrou depois, né? Isso. E aí também aí já era o meu time ali, que era o jurídico deles. E aí, depois disso, de tanto tangenciar, né? Entrar ali, mas ainda estando no escritório, que chegou a ZUP na minha vida. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pro outro lado de vez, assim, vou experimentar esse crachá, assim, colocar esse crachá no meu pescoço. E porque eu sentia isso, e existia quando a empresa ia crescendo, ou quando, às vezes, um tema ia evoluindo mais profundamente lá dentro, indo para um lado de business, aí eu não estava, porque eu estava ali mais no escritório. Falei, não, eu quero o end-to-end, eu quero agora... E o mercado, lógico, eu acompanhando, estava muito interessante nessa altura, porque aí a gente já estava com... Fintech já era um nome aqui no Brasil muito falado, você já tinha várias empresas, vários entrantes, muito estimulado pelo regulador, você já tinha a lei ali, então, regulando esse mercado. Então, a ZUP chegou no momento também que foi importante para me dar coragem para falar, quer saber... Eu vou lá para dentro e vou... E ali, nossa, as UP foram 3 anos muito especiais, assim. E estava em que momento de lei, de Bacen? O que estava saindo nesse período? Assim? Então, em 2018, já tinha, então, né, a IP já era, né, definida, SCD também, mas... Foi quando saiu também o do empréstimo entre pessoas. Isso, algumas coisas ainda saindo. Então, já tinha a norma, mas ainda tinha muita dificuldade de entender, porque uma coisa é a teoria, né? Sim. Como diz aquela frase, a teoria na prática é outra. Então, para mim foi muito interessante, porque foi justamente ter que... arregaçar as mangas e pegar uma regulação fria ali, né, estanque, digamos assim, e construí-la na realidade, na prática, dentro de uma empresa. Então, o que eu quero dizer com isso, na ZUP, eu cheguei, era mato alto, a gente fala, né? Tinha só 100 pessoas na ZUP, e era mais tech que fim, né? É uma empresa... As fintechs têm uma essência de tecnologia, né? Justamente para trazer essa inovação, para trazer a tecnologia para o mundo financeiro, para os produtos financeiros. E ali, eu lembro que
falei, bom, a Azul é uma IP, está num processo, vai entrar num processo, ela ainda ia entrar num processo de obtenção da licença. Então, foi muito legal, porque eu peguei muito no começo. A gente precisava cumprir os gaps do Banco Central para que ela se tornasse uma IP de verdade, né? Então, eu falei, minha lição aqui, uma das mais importantes é essa, preparar essa empresa para que, no D+1, após a autorização do Banco Central, ela esteja sustentável, esteja, né, ok, compliant com o Banco Central. Então, a gente foi fazendo isso. Então, comecei construindo, obviamente, o legal, a área que aí para mim era quase osmótico, natural para mim. Mas aí depois já separei para uma área de regulatório e de Helgov, porque eu já tinha muito relacionamento com as associações do mercado, pelo MOIP, pelos meus clientes. Nesse momento, aí você me corrige aqui se eu estiver errado, mas me parece que 18 por aí, você já começa com mais fóruns de participação, já começa uma construção mais colaborativa, não, né? já tinha, e aí já que tinha. Acho que é algo que não sei se tinha antes. Antes tinha, assim... Ou só chegava pronto? Antes, eu participava da BEX, participava da Câmara Inet, eram associações que, na verdade, traziam comitês cujos temas eram, muitas vezes, comércio eletrônico ou a credenciadora, né? O olhar das credenciadoras. E eu participava já desses fóruns. Mas ainda a gente não tinha, né? Fóruns que estavam ali trazendo todos, subcredenciadora, você nem tinha isso. Mas em 2018 você já começa a ter, sim, as empresas e de fora também entrando no Brasil, né? Então, abre o mercado para isso. E aí, por exemplo, a Zup, ela é white label, ela é Banking as a Service. Naquele momento, 2018, também era algo que estava começando, não era essa explosão que temos hoje em 2023, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui algum evento da Startse, talvez em 17. E aí foi a primeira vez que eu me deparei na prática com o Banking as a Service. E aí eu vi uma oferta na época, fazer propaganda aqui de graça, foi da matéria, eu acho. E aí os caras falaram, não, a gente consegue montar um banco com não sei quanto tempo e paga X reais por conta. Eu falei, caraca, mano. Tipo assim, na hora eu falei, o que é isso que está acontecendo? E eu tinha lido na época o livro do Brett King lá, do Breaking Banks, não sei o quê, e vai mudar tudo e tal. E aí começou a despertar o negócio, cara, isso aí vai pegar fogo, cara. Sim. Como é que qualquer um pode criar um banco assim? E hoje em dia você vê, né? Tem tudo que é tipo de instituição. Isso que você fala é muito importante para mim. Eu sou bem movida a propósito, assim, apesar, assim, eu gosto da indústria, né? Eu gosto do produto, eu me identifiquei com esse business, mas eu me mantenho, talvez, com esse brilho no olhar quando eu falo do que eu faço, porque o propósito de democratizar serviço financeiro e que as fintechs estão colaborando ainda muito para isso, é algo que, para mim, é bem motivador, assim. Pensar que a gente mora num país continental, onde tem muitos países dentro de um só, né? O Brasil é muito grande, a gente vive numa bolha no Sudeste. E pensar que muitas pessoas, até hoje, e antes da pandemia mais ainda, não tinham acesso ao serviço financeiro, né? Ou seja, que realmente guardava o dinheiro no colchão ou que usa o cartão de crédito de algum parente, que é muito comum aqui. E isso, para o regulador, também foi um grande motivador para a agenda ABC #, né? De que não é possível que um país tão rico em potencial, em tantos recursos, e com o Sudeste já bem evoluído, com uma cidade de São Paulo tão já avançado em termos de tecnologia, em termos de conhecimento no mercado financeiro, a gente tenha pessoas com mais smartphone na mão do que conta em banco, do que acesso a crédito. E isso é que faz evoluir um país, a tornar ele desenvolvido, né? Ou seja, o acesso justo a crédito personalizado, de acordo com as características desse cidadão, com a capacidade dele, com a necessidade dele. A gente está dentro de um país gigante, né? E aí vem o livro, a história do livro, onde eu coordenei, né? Junto
com a Bianca, junto com a Giane, o Brasil Fintech, e 31 mulheres incríveis do nosso mercado, de cada banco fintech, cada uma na sua posição ali, na sua área de expertise. Também, tá vendo, de novo, o propósito, né? De que eu acredito muito no potencial do nosso país, sim. De que a gente tem ingredientes muito bacanas para, cada vez mais, estar evoluindo e sendo até exemplo, que a gente tem sido, né? Com o Pix, por exemplo, sim, referência no mundo. Pô, então, eu falo com a galera, cara, vocês não estão entendendo. Às vezes eu converso com amigos. Vocês têm que trabalhar com isso aí, cara. Parece até que... eu tô me sentindo aqueles caras que fica na rua falando sozinho, pregando, assim, né? Eu falo, cara, não tem, eu acho que hora melhor, porque tá acontecendo tanta coisa, tanta infraestrutura nova. Então, assim, para você entender o momento e eventualmente empreender e criar uma solução que resolve um problema, crescer rápido, você tem todas as condições hoje. Na minha visão, é muito mais fácil você criar uma empresa e ter um exit hoje do que o pessoal tinha há 5 a 10 anos atrás. Porque hoje você tem as regras estabelecidas, quando surge uma demanda nova do Bacen, todo mundo tem que fazer e não tem tempo. Então, se você entende e é rápido, você monta na frente, conquista alguns clientes e alguém não vai querer pegar esse tempo e te bota no guarda-chuva. Então, assim, é um mercado... que vai se mexendo muito, assim, e sabe? tá muito rápido, né? Assim, tá mudando muito em curtos intervalos de tempo, cada vez mais, né? Tem sido... Eu acho que a pandemia também acelerou, na minha visão, uns 10 anos em 2 aí. Acho que... então, de pensar que, né, a gente é cashless, né? Praticamente, a gente sai com o celular e resolve a questão financeira e faz todos os pagamentos que tem que fazer, tem mudado muito rápido. Então, acho que... E eu fui abraçando, entendeu? Então, eu fui saindo um pouco do liga e fui... Aí, compliance, prevenção, lavagem de dinheiro, que também, lógico, tem propósito. Você querer que realmente o sistema financeiro seja sustentável, seja sério. Essa coisa do Brasil ser o país, né, da Lava Jato, enfim, ser muito forte isso aqui, infelizmente, ainda para fora, de que lavagem de dinheiro é um tema aqui. Estando como com uma cadeira de compliance forte que eu tive, isso era um propósito que me guiava muito para que a gente, sim, conseguisse construir mecanismos de proteção, mas também a ideia que eu sempre falo, pensar fora da caixinha, né? O jurista ou o compliance, ele tem que tirar o cartão amarelo e vermelho da mão, assim. Não acho que essa coisa fiscalizatória ou do dono da verdade, esse tom, ele tem que ser exterminado, assim. Eu acho que é muito mais da cooperação, da construção. Esse mercado está sendo construído e se reinventado a cada instante. Então, acho que a gente tem que criar junto o produto, na verdade. São várias, diversidade, tanto de expertise quanto de todos os temas que a gente fala, diversidade, porque, no fim das contas, a gente tem que entregar isso para a população, que é diversa. Então, acho que... mas tem que pensar fora da caixinha, não é? O não com ponto, ele não é bem aceito, e com razão. A gente tem que criar inovação regulatória, ajudar o Banco Central também, e ele está muito aberto a isso, a entender o que está acontecendo, né, ali em termos de produto e de inovação, e qual a dificuldade de encaixar isso, talvez, numa regra. Sim, me surpreendeu muito, assim, ao aproximar e ver como tem funcionado e tal. E eu queria até entender, assim, em que momento aparece Open Finance na tua trajetória, quando é que foi o primeiro contato, o que você imaginava que ia ser, se virou o que você imaginava, tá virando o que você imaginava. Onde que surgiu isso aí durante sua trajetória? Na ZUP ainda, né, dentro da fintech ainda, a gente já começou a falar de Open Banking, na verdade. E aí, porque ali, né, ZUP, B2B, White Label, Embedded Finance com iFood ali também, Big Tech ali. Então,
foi muito bacana para mim, porque numa só fintech, para um profissional, né, que é de compliance, regulatório, eu tive bastante... De TED a gente não morria, a gente teve bastante assunto ali, stakeholders enfim, complexidade para quebrar a cabeça nesse jeito que eu estou te falando, de pensar fora da caixinha e de ser provocado pelos clientes e pelos, né, de que a gente tinha que pensar fora da caixinha. Então, Open Bank também começou ali, quando eu ainda estava lá, e a gente já começou a montar alguns fóruns ali, de grupos, tanto da própria Zup, quanto e também de outros players do mercado em associações, que eu participava pela empresa, sobre Open Bank. Então, eu já venho, né, acompanhando desde de sempre, e a minha... assim, aí, chegando agora, nesse que eu estou no Viseu, e aí volto para a consultoria, no Viseu Advogados, para poder justamente oferecer ao mercado uma consultoria legal as a service, compliance as a service, que tenha uma mescla aí de consultoria também para o produto, para pensar junto a parte da prestação do serviço em si, não só o legal, né? Então, essa é muito a ideia ali no Viseu, que é um escritório que é inovador, que gosta de tecnologia já, mas que a gente está ali nessa área de bancário, de tech, startups, para poder justamente levar não só a parte regulatória bancária. Eu gosto de frisar isso, porque muita gente me conhece muito pelo lado, né, de ser especialista em Banco Central, mas contratos, societário, sim, dessas empresas todas, essa ideia, porque pela minha experiência generalista também, né, nessas outras áreas. Então, a ideia é essa ali, e a gente tem feito isso em Open Banking também. Ou seja, a gente tem assessorado os clientes em temas relacionados a Open Banking, a iniciador, porque os clientes estão com dúvidas. O que pode ou não pode fazer. Eu fiz um negócio... Muita gente falou que já sabia, mas a maioria falou que não. Quando até fiz a pergunta pro João aqui no episódio de podcast, falando assim, o ITP pode... compartilhar, receber dados e tal. Ele falou, cara, foi feito para isso. Pode. Então, assim, tem muita coisa que ainda tem incerteza. Insegurança, sim. Tudo muito novo. Então, mas, assim, atualmente, tanto ali no Viseu, quanto Colink, que é com o Edson Santos, que também é uma referência, né, muito bacana do nosso mercado, admiro muito o Edson, a gente... acho que a minha forma de contribuir, né, para o mercado em consultoria também tem tido bastante demanda em Open Banking e todos os temas relacionados ao Open Banking. Além de dar aula na GV, que eu acabei de dar aula num curso que tem o título de Open Finance, Open Banking, que eu acho muito legal, né? Já ter ali alunos da pós, de administração, de economia, interessados, ter um número de alunos suficientes. Assim. Isso que eu ia perguntar, assim, como é que aparece, de onde vem essa... qual que é o background das pessoas que estão procurando entender mais? Como é que está sendo esse contato com quem está querendo aprender sobre ali eu fiz até essa reflexão mesmo, essa análise, assim, de entender esses alunos, assim, que estão interessados. Muitos deles... já estagiaram ou trabalharam, porque em pós-graduação também, ou já trabalharam em fintechs, ou alguma empresa do mercado financeiro. Mas outros não. Outros até perguntei, alguns falam, até na visão de cidadão mesmo, assim, de um profissional que sabe que isso vai mudar muitas coisas e que não quer perder esse timing, né? Que sabe que a relação de banco com o consumidor vai mudar muito e que ali na GV já teve a oportunidade de aprender, né? Logo de cara. Então, eu vejo isso. Uma coisa que, sinceramente, fiquei triste é de constatar que na turma, juro, para você ver, assim... 5%, ou no máximo 10%, são mulheres. Isso é algo que, para mim, pegou. Eu vejo isso nos ouvintes aqui também. Eu tenho tentado ver como é que a gente muda.
É engraçado até que alguns programas agora tá invertendo. Mas... Eu fiquei triste porque que o mercado, já, lógico, a gente sabe que já tem mais homens, né, do que mulheres atuantes em mercado financeiro e tecnologia. São 2 mercados, duplamente, né, que a gente está falando aqui. A gente já sabe disso, ainda mais em liderança, enfim, a gente já, né, se poderia dar outro podcast. Mas ali eu fiquei mais quem tá vindo, né? Aí eu fiquei, porque eu não estava esperando 10%, assim, eu estava esperando bem mais. É a geração, a próxima geração. E aí isso já me deu um estado, assim, de puxar, talvez, essa conversa com a faculdade, de como a gente pode engajar mais. Mas está sendo uma experiência incrível, assim, falar sobre Open Banking para essa turma, assim, foi muito legal. Eu acho que eu vi um post recente da própria Júlia também, a Júlia De Luca, comentando algo parecido, assim. Pois é. Ela foi fazer um relacionamento lá com uma turma, algo do tipo, e era isso, Pois é, então, eu acho que a gente... É por isso que realmente é um tema importante. Às vezes vamos assim, a gente criou uma fama no mercado, e aí o pessoal mais novo fala assim, pô, não sei se é isso que eu quero. Então... E já vão se interessar por outras coisas, né? Eu acho que existe, lógico, assim, uma afinidade maior dos homens por matérias exatas, ou seja, finanças. Existe um pouco esse... algumas pessoas argumentam nesse sentido. Todo mundo gosta de dinheiro, fala, pô, vou trabalhar no banco. Mas não, por exemplo, eu sou uma advogada que estou nesse mercado, então é humanas, né, minha formação principal, então não necessariamente, é isso que eu acho que é muito mais, tá com a gente, a bola tá com a gente, e aí mulheres, de também de trazer esse tipo de informação, né, para os jovens, de que desmistificar um pouco de que o mercado financeiro ou de tecnologia ele só tem espaço para quem pensa em programação ou para quem pensa em fazer conta em Excel, enfim, percebe? É muito mais que isso. Isso é algo que ficou aqui na minha cabeça, mas como diz uma amiga minha, mas minha filha, você vai fazer isso de que horas na sua agenda? O próprio, quando eu fui trabalhar no Itaú, eu entrei no programa de trainee lá. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava indo, na verdade. Depois, tendo a experiência, obviamente, você muda muito a visão, né? Mas não tinha a menor ideia. Então, a decisão é quase igual da faculdade. É baseada em símbolos, é baseada em impressões... Às vezes, estereótipos, né? Às vezes alguém que você conheceu, que trabalha lá com a pessoa que você admira, você fala, pô, legal. Às vezes só isso. Um funcionário de 100 mil que você conhece, que te molda o que você acha da empresa. E é por isso que eu tô falando, eu não estava falando de propósito. E aí eu me vejo num lugar onde de uma certa forma, eu e outras tantas mulheres incríveis do nosso mercado... a gente me vejo nesse lugar importante desse papel, né? Que é importante para o mercado, por conta da diversidade, que também é importante para o produto, que é importante para o consumidor. E para as mulheres, para essas jovens terem mais opções, saberem que é possível ampliar esse leque, assim, e desmistificar um pouco, né? Esse mercado, que talvez tá muito quadrado na cabeça dessas jovens ainda, profissionais. Tem um trabalho pela frente mas assim, Gabriel, sobre Open Banking, que é aí, né, que é a sua praia super, seu queridinho do universo de payments e financeiro, eu sou entusiasta, acredito, você perguntou o que você acha, acho que está indo bem, é desafiador, muito mais desafiador do que Pix, é óbvio, Interop, não só Interop, mas a gente está falando de um sistema aberto, de uma mudança, não é uma mudança só tecnológica, é uma mudança de cultura, de paradigma. A gente fala de um sistema financeiro que foi construído onde cada banco, cada fintech, cada player tem seu próprio sistema e tem muita liberdade de atuar de maneira muito isolada. Quando a gente muda isso, inverte, fala, agora todo mundo tem que ficar amiguinho, eu brinco. Agora o pai mandou, os irmãos estavam brigando, ficarem, sabe, de bem, trancar no quarto e falar, agora vocês vão ter que ficar de bem, só sair daí quando tiver. Ou seja, vão ter que se conversar, vão ter que se comunicar e compartilhar aquilo que é mais importante na cabeça daqueles players que foram construídos num sistema onde, sim, a competitividade e dados dos clientes são muito relevantes. Então, isso é uma virada importante de chave, além das questões técnicas e sistêmicas que são desafiadoras aí. Então,
Mas acho que está indo bem aqui no Brasil, apesar dessas dificuldades. Vejo essas fases 1, 2, 3 avançando bem. E tem muito mérito também do regulador, que traz essa agenda de uma maneira não tão, né, à la vontade, né, digamos assim. Ele traz, fala, é obrigatório, né, para seguir essa agenda aqui. Porque se fosse, cada um vai priorizar no jeito que puder, a gente já viu em outros países que não funcionou bem, né? Então, o meu receio assim, acho que do jeito que tá o negócio vai indo. Mas a gente tá num ritmo que a gente acho que poderia estar um pouquinho mais apertado, pouca coisa a mais. Mas acho que a gente não pode abaixar de forma alguma. Isso, porque se abaixar o acho. ritmo, cara, acho que o pessoal vai sentar e aí já era. Tipo assim, Pois foi um esforço muito grande para movimentar. Sim. E para algumas coisas, como, por exemplo, pagamento, o próprio compartilhamento ainda tem a questão de renovação, etc. Eu acho que com alguns poucos ajustes, a gente acaba de ter uma estrutura legal que para de pé. E aí você fala, puta, agora a gente pode respirar e pensar em adicionar mais feature, mais scope aqui, mais ali. Legal. Mas o coração tá funcionando 100%, Isso, que eu acho que hoje ele ainda tá quase... Não, eu acho que você tem esse ponto, eu acho que não dá para relaxar, é difícil, é desafiador, então, assim, e aí, você fez a pergunta, né, do Open Banking na minha vida, também eu acho que vale super a pena mencionar aqui. Eu trabalhei um tempo com o Benjamin ali da Camino, que era da Guia Bolso, era o fundador, né, com o Thiago do Guia Bolso. Sim, sim. Eu aprendi bastante ali com o Benjamin, sabe? Legal. Imagina, eles começaram esse assunto no Brasil com o Guia Bolso. Então, foi bem bacana esse meu aprendizado ali da cabeça de alguém que criou uma fintech lá atrás, já trazendo todos os princípios do Open Bank aqui no Brasil. Tanto é que o Thiago teve bastante participação junto ao Banco Central. Então, eu concordo com você, eu acho que a agenda tem que continuar muito ativa. Mas não é só do lado de cá. Eu acho que tem uma questão de education forte no Open Bank que é importante. Eu já falei isso no podcast lá do Brasil Fintech, que é o seguinte, o consumidor ele tem que ter uma clareza muito, muito óbvia do que ele está ganhando com isso. Ele tem que sair melhor do que ele entrou nesse sistema. E isso tem que estar muito claro desde já, porque se não tiver clara a grande vantagem que ele vai ter, só fica o receio de abrir dados, que é muito natural. Na dúvida, eu não abro meus dados, muito menos os bancários, né? Não sabe, não está confortável. Isso. Então, essa parte do education, que é legal, que por isso que parabenizo você e todas as iniciativas da gente tentar trazer isso para um Spotify e alcançar a maior parte de pessoas possíveis, é isso, de entender na prática o quanto vai ser, sim, benéfico, porque é diferente do Pix. O Pix é muito, como o próprio nome diz, ele é muito mais instantâneo na percepção do quanto ele é vantajoso. É muito fácil entender por que o Pix é interessante e a adesão e a inclusão financeira foi esse sucesso por isso. Então, já o Open Banking não é tão simples assim de explicar, mas deveria ser. Nós deveríamos, como especialistas, nos esforçarmos para trazer essa mensagem didática e cada vez mais capilarizada do que é o Open Banking. E aí eu falei da inversão do mercado de cultura, mas também tem a inversão do consumidor, né? Que é ele, de repente, ele ter esses dados na mochilinha dele, bancários a vida toda, e tá tão empoderado que ele ainda nem sabe como fazer isso, porque ele nunca esteve tão empoderado, né, com os próprios dados. Ele nem sabe ainda muito que já tem esse poder. Sim. Né? Eu queria até aproveitar para pegar assim o seu ponto de vista, né, como consultoria e na parte do escritório também. Obviamente estou falando de percepção mais genérica, não de ninguém específico, mas o que tem aparecido mais de dúvida ou de... assim, onde é que você sente hoje que os players estão buscando mais apoio? Onde é que você vê tendências? O que dá para você compartilhar que você vê assim, de que está acontecendo assim, no mercado? Algumas dores, que eu vejo atualmente. Compliance para instituições menores, para fintechs, de forma geral. Essa é uma dor muito clara, assim. Como cumprir se eu não sou tão grande? Como cumprir se eu não venho do mundo financeiro? Eu sou mais tecnológico do que financeiro.
o que o Banco Central quer de mim, de verdade. Eu tô tudo certinho? O score de risco não pode ser baixo, médio, alto, eu falo para esses players. Ele tem que ser baixo, médio, alto, altíssimo. Ele precisa ter a ciência, ter algo bem mastigado e minerado ali do que realmente ele não pode deixar de cumprir e que é muito relevante. E o que não é que o que ele pode desenhar um plano de ação factível, mas que dá para ir fazendo aos poucos. E como que seria esse aos poucos? Essa questão prudencial, essa questão de compatibilidade que o próprio regulador diz como um princípio, de que você tem que ter as estruturas de compliance se você está transacionando né, um fluxo financeiro, ou se você tem uma conta na sua estrutura, você já tem aí que observar as resoluções de prevenção a crime, de cadastro desse cliente e tal. Beleza, mas isso é compatível com a complexidade do seu produto e com o risco, a sua abertura ao risco. Mas é pouco ainda. Isso é dizer muito pouco para as empresas, porque o que é exatamente, na prática, na realidade, uma estrutura de compliance compatível ou processo compatível com o meu risco? Esse deparo aí eu vejo que é uma dor. E é algo que eu acho que, com a minha experiência, tanto em consultoria há 20 anos, nesse mercado, mas dentro de empresa também, eu acho que a gente pode contribuir lá no escritório, né? Que é para entrar mesmo dentro da empresa e ajudar, pegar na mão, sabe? Acho que essa é uma dor. A outra tem a ver com uma agenda muito agitada do Banco Central mesmo e muito ativa. Então, esses players, ele começam a falar, bom, agora o Pix, as funcionalidades do Pix ainda estão... Tem muitas ainda que vão vir e que estão... como que vai ser isso? O próprio Open Bank, o ITP, isso que você trouxe, eu vejo também dúvidas, tá bom, mas como funciona exatamente? Como é que eu... E tem um receio do... Será que eu estou deixando de ver alguma coisa importante e que o meu produto pode estar ameaçado com tanta novidade? Eu vejo essa dúvida mais macro aí, filosófica, mas que incomoda CEOs, C-level aí, e que faz sentido. Eu também ficaria incomodada. Até brinca que, às vezes, dependendo do que você vai fazer, se o Banco Central botar no roadmap lá, já não faz sentido. Você vai pelo... Assim, não adianta você tentar conectar todo mundo, criar algum tipo de solução que, eventualmente, ela vai vir via infraestrutura regulada ali, etc. Que aí perde o seu valor naquilo ali. Mas eu dou mentoria também, né? E você sabe que mentoria na AB Startups, na Associação Brasileira, no Distrito. E é legal a troca que eu tenho ali também com os mentorados, mas muitas vezes eu digo assim... Até vou falar aqui algumas falas que eu falo, que aí, enfim, que podem ser comuns, assim. Concentra no cliente, no seu cliente, mais do que no seu produto. Não seja um apaixonado pelo seu produto, seja um apaixonado pelo seu cliente. O Customer Centric, ele parece... Tem muita gente que tem dificuldade de absorver isso, que parece, né, um clichê. Mas, na minha visão, ainda mais num mercado que está se reinventando e mudando a cada instante... É o seu cliente que vai te ajudar a sobreviver em mudanças muito... Porque você estando perto dele, você sabe o que ele precisa e o que ele quer. E aí, o produto, você não vai perder o timing de adaptá-lo, de até mudar e ajustar para quem? Para o seu cliente. E a gente está indo para um universo, na minha visão, de bancos nichados, sim, personalizados, né? Nessa ideia de que o pagamento, ele é mesmo um meio, ele não é um fim. Por isso que você não precisa ir numa agência, numa casinha que está escrito banco. Porque eu vou usar o dinheiro... Não é porque eu acordo e falo, quero pagar um boleto, aquela frase. Eu não quero pagar um boleto, não acordei de manhã com essa vontade. A gente usa o dinheiro para um produto, porque a gente quer muito um produto, ou porque a gente quer muito um serviço. O dinheiro tem trazido cada vez mais a revolução nesse sentido mesmo, de ser quase imperceptível essa etapa do pagamento. O Pix é muito isso. Não pode ser sofrido, você não tem que ter... Então, acho que... A gente está indo para um mundo aí, cada vez mais, de ouvir o seu cliente, o perfil do cliente que você escolheu e atendê-lo
de uma maneira muito ampla e com excelência, porque ele está ficando cada vez mais exigente também. Sim, o Open Banking vai subir muito a barra, tanto porque vai ficar tudo aberto em termos de competitividade, de comparação literal, de taxa e ele mais. O Bacen já falou que não vai descansar enquanto o benefício não chegar para o usuário, né? Exato. Teve até uma frase do Fábio Araújo no Blockchain Festival lá no Rio, e falou assim, olha, se fosse só para gerar eficiência entre instituições, a gente não faria o Drex, por exemplo. A gente tem que chegar até o consumidor final com benefício para ele. Né? Que aí é a agenda ABC, né? Exato. E é o que você falou. Nós, como juristas aí, como profissionais que atuam nesse mercado, quando a gente tiver dúvida de como interpretar, volta para a agenda ABC Hashtag, porque lá tá, são os pilares que o regulador tem. E a inclusão financeira e a competitividade para esse cliente, né, esse consumidor, ter mais acesso aos produtos financeiros com mais... e com um preço justo e adequado ao seu perfil, é uma agenda muito forte do regulador, né? Então, acho que ele não está descansando, não, né? A gente sabe bem, né? Que ele está bem agitado. Sim. A gente está chegando ao final aqui. Já queria te agradecer pelo papo. E eu tenho uma pergunta que eu faço para o pessoal que é fora de trabalho, que é o seguinte, qual que foi... dentro do que você puder falar, mas alguma coisa que te deixou feliz nos últimos tempos que não seja trabalho. Já me contaram de evento familiar, um parente que não via há muito tempo, voltou a tocar um instrumento, alguma coisa da sua vida que ter te deixado feliz aí nos últimos tempos. A gente abriu, né, esse papo falando do Lucas, eu também vou terminar falando dele, assim. E aí, coincidentemente, hoje eu fui numa reunião na escola dele, né? Para aquelas reuniões de avaliação, para ouvir. Uhum. E foi muito importante ouvir que ele, enfim, só elogios, né? Elogios dele, tanto de acompanhar a parte pedagógica, porque a gente se preocupa, essa fase de escrever, de matemática, começa as primeiras provas. Então, para mim, como mãe, foi importante ouvir que ele está conseguindo acompanhar bem, mas a pergunta que eu fiz para a professora foi, beleza, obrigada, ainda bem que ele está indo bem, mas e como pessoa, ser humano dentro da escola, como é o Lucas, né? Ele é bom com os amigos, ele é generoso, ele ajuda. E ela super elogiou. Então, eu nem quero chorar aqui, mas porque, para mim, eu estar formando um ser humano que é do bem. E eu sei que meu filho é do bem, né? Mas na escola a gente também quer ouvir como é que está sendo lá. É mais importante do que tudo. Porque aí eu falei pra ela, olha, o resto, vocês me ajudam, eu faço lá. A gente vai resolvendo na vida. Mas se esse menino é muito coração de... Então, assim, isso foi hoje, assim. Então, mas, assim, acho legal também falar de felicidade, que eu acho legal a gente lembrar muito, assim, todos nós, que acabou a pandemia, sabe? Eu acho que a gente entra no automático e vai vivendo, e aí vai reclamando porque a vida não é fácil, a vida é dura, mas eu vira e mexe, eu me pego falando, cara, acabou a pandemia, cara. Eu tenho feito exercício, assim, de gratidão, sabe? Da gente tá conseguindo estar aqui agora. Assim, cara, então... Às vezes a agenda tá enrolada, mas é porque tá acontecendo um monte de coisa boa, assim. Exato. Então, cansaço eu também tenho faz parte, mas... E nós somos uma geração que a gente viveu uma pandemia, uma coisa muito louca, que vai ficar para a história, né, da humanidade. Foi global. Então, a gente preso dentro de casa, a gente ficou com medo de morrer, gente. Então, assim, eu sou dessas que comemoro, entendeu? A vida, estarmos saudáveis para ir. Se estamos correndo é porque estamos com saúde e energia para isso. E se estamos aqui hoje, se os eventos são vários, né, do nosso mercado, por exemplo, que lota, é porque, cara, acabou o medo da gente estar junto, né? Então, acho que estar perto das pessoas de novo, presencialmente, de várias pessoas, então, que eu não via faz tempo, justamente porque a gente ficou muito longe, tem sido um motivo que eu também tento parar, concentrar naquele momento e falar, presta atenção no que você está vivendo, o quanto é importante. Não fica só no automático da vida, porque... Então, acho que a gente tem que comemorar cada dia, cada minuto. De felicidade são os segundos, né? Os prazeres. Eu falo que a quantidade de vezes que você riu num ano e que você, né, não estava feliz. Eu acho que... E se gargalhou, sabe? Daquela de barriga doer. Porque quando a gente vai ficando mais velho é mais difícil, né? Mas adoro quando isso acontece. Então, tenho tentado buscar momentos disso, de gargalhar. Obrigado por compartilhar e valeu realmente pela conversa. Tenho certeza que
O pessoal gostou pra caramba. A gente vai ter outras oportunidades aqui para falar de outros assuntos. Eu acho que tem coisas legais que a gente não abordou aqui. Principalmente também essa parte da liderança feminina. Tem dentro do mercado mesmo, enfim, assunto não falta. É isso aí. Então, fiquei bem feliz com a sua participação. E deixa aberto, se você quiser mandar um recado pro pessoal, fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, Gabriel. Muito bacana. Você me deixou muito à vontade aqui. Eu acho que é por isso que todo mundo gosta de falar com você e é o sucesso do podcast. Fiquei parecendo que estava, enfim, em casa. O recado é para todos nós que trabalhamos, né? Para todos que trabalham nesse mercado, que é tão instigante, ao mesmo tempo tão encantador, apaixonante, né? Eu acho que o recado aqui é que para a gente cada vez mais fazer isso, a gente trocar conhecimento, porque eu acho que ninguém sabe tudo. E quanto mais a gente se encontrar em fóruns de conversas e de trocas, mais a gente constrói um mercado completo e aí sim, e diverso. Aí não só em termos técnicos de experiência, mas a gente buscar, cada um de nós na nossa bolha ali, trazer diversidade de idade, de raça, de gênero para esse nosso mercado. Porque a diversidade ela é realmente a chave cada vez mais para um país mais desenvolvido, para um mercado mais desenvolvido. Então, contem comigo para a gente trocar conhecimento, mas também para a gente ir em frente nessa agenda de diversidade como um todo, que eu acho bem relevante. Boa. Vou deixar os links da Maresca aqui na descrição do episódio. E obrigado por acompanharem. Deixem o seu like no YouTube, dá aquela força, está ouvindo no Spotify. Avalia lá no Spotify o programa, que ajuda a ranquear ele também. E compartilhem com mais pessoas, o grupo do trabalho, isso sempre ajuda também. Obrigado por seguirem e na semana que vem a gente se encontra de novo. Um abraço.